Olá, cursistas! Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Magno, trabalharemos a disciplina Recursos Multimídia. Vou aqui repetir o nosso aviso. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a nossa apostila. Vamos começar? Bem, o objetivo da aula de hoje é conceituar e estudar o que é qualidade de serviço. No campo das telecomunicações e rede de computadores, o termo qualidade de serviço, também conhecido como QoS. Em redes de comutação de circuito, refere-se à probabilidade de sucesso em estabelecer uma ligação a um destino. Exemplo: hoje, quem não tem um telefone fixo em casa, pelo menos conhece o que é telefone fixo. Comutação por circuito é feito através de telefone fixo. Nesse caso, QoS é para garantir o sucesso em estabelecer uma ligação entre origem e destino. Em redes de comutação de pacotes, refere-se à garantia de largura de banda. A comutação de pacotes é a rede que nós conhecemos, as redes de computadores. As redes de computadores trabalham com pacotes. Em redes de computadores, o QoS, ou qualidade de serviço, é conhecido por garantir a largura de banda. Terá banda suficiente para enviar os meus pacotes? Essa é uma das perguntas que o QoS faz para garantir a qualidade de serviço. Seguindo com o slide. Algumas aplicações, principalmente as multimídias ou em tempo real, possuem alguns requisitos em relação à garantia de entrega do pacote, que podem ser cumpridos através de garantia de serviço. Nesse caso, o QoS garante uma entrega de fluxo, garante que os pacotes cheguem a um determinado destino. As necessidades de cada fluxo podem ser caracterizadas por 4 parâmetros principais. São eles: confiabilidade, retardo, flutuação, chamada também de jitter, taxa de transmissão, conhecida também como largura de banda. Confiabilidade diz respeito à garantia de entrega de todo o fluxo. Se todo o conteúdo deve ser entregue, então a aplicação exige alta confiabilidade. Retardo está relacionado com atraso na transmissão entre a origem e o destino. Flutuação é a variação do atraso entre cada pacote do fluxo. Taxa de transmissão é o volume de bits trafegados por segundo. Juntos, esses parâmetros definem o QoS, que o fluxo exige. Eu vou utilizar aqui o quadro para estar explicando para vocês o conceito de largura de banda. Essa largura de banda, vocês podem imaginar como se fosse um meio de transmissão no qual passa a informação. A largura de banda é o máximo de informação que passa desse ponto até esse ponto aqui, Então aqui pode estar passando, por exemplo, 10 bits. Então por segundo aqui,
pode estar passando 10 bits. É como se fosse, vocês podem pensar que se fosse em um cano que passa água. Qual é o máximo de água que passa do ponto inferior até o ponto superior aqui? Poderia ser 10 litros, né, de água. Mas trabalhando aqui com a rede de computadores, toda vez que vocês escutarem lá largura de banda, vocês vão saber que é o meio de transmissão aqui, né? Tem um cabo, e nesse cabo o máximo de quantidade de bits que vai passar é do ponto aqui inferior até o ponto superior. Então aqui, ó, nesse intervalo aqui, essa largura aqui determina a quantidade de bits que vai passar, ok? Então pode ser lá 10 kbps, né, por segundo, kilobytes por segundo. Então vai depender do meio. A seguir estão os requisitos de algumas aplicações de internet com relação a esses parâmetros de qualidade de serviço. Vejam o nosso próximo slide. Em nosso quadro, existem várias aplicações. Falaremos sobre o correio eletrônico. O correio eletrônico tem uma alta confiabilidade. Precisa chegar ao destino de forma íntegra. Imagine se vocês recebessem um e-mail faltando palavras, ou um arquivo pela metade, ou um documento faltando texto. Todos os bits aqui são necessários? Ora, pela lógica, todo o conteúdo deve chegar ao seu destino sem alterações. Podemos observar que na aplicação de correio eletrônico, o retardo é baixo. Uma mensagem de e-mail pode chegar daqui 6 horas. No caso de e-mail, não precisa estabelecer uma comunicação instantânea. Atrasos são permitidos. A flutuação também é baixa. Considere que uma mensagem foi quebrada em partes pequenas. Essas partes pequenas agora são nossos pacotes. Um pacote pode chegar agora, outro daqui 5 minutos e outro daqui 1 hora. A variação de tempo entre pacotes podem ser grandes e diversas. A mensagem completa pode sofrer atrasos ao chegar, que não terá grandes problemas. É tolerável que um e-mail chegue com atraso. A taxa de transmissão também pode ser baixa. Não preciso, nesse caso, enviar grandes quantidades de dados na minha rede. Estou mais preocupado que os dados cheguem. Vamos falar agora sobre a videoconferência. A confiabilidade da videoconferência é baixa, ou seja, podem faltar pacotes na transmissão que não vai fazer falta. Seria aquelas nossas pausas onde um vídeo sofre pequenos cortes. Geralmente acontece, mas são toleráveis em uma videoconferência. No retardo, a exigência é alta. Isso quer dizer que pode faltar pacotes, mas os pacotes não podem demorar a chegar. Imagine você conversando com uma pessoa. Você envia um oi e só daqui 10 minutos você recebe uma resposta. Os atrasos aqui não são toleráveis. Esse tempo que o pacote leva para sair da origem até o destino deve ser curto. Como consequência, a flutuação também tem uma exigência alta, ou seja, o tempo entre um pacote e o outro não deve demorar. A taxa de transmissão deve ser alta, mesmo porque vocês concordam que será trafegada uma grande quantidade de dados? Então preciso de uma alta taxa de transmissão. Perceberam que dependendo da nossa aplicação, os parâmetros mudam? Existem aplicações que suportam perdas de pacotes e outras não. Temos aplicações que também aceitam atrasos e outras não. Mudando um pouco de assunto, vocês conhecem o buffer? O que é? Para que serve? Olhem o nosso próximo slide. Buffer
é uma região de memória física utilizada para armazenar temporariamente os dados enquanto eles estão sendo movidos de um lugar para outro. O YouTube utiliza isso. Veja a barra que está vermelha e no fundo tem uma barra que está cinza. O cinza são os pacotes que já chegaram e não foram consumidos. Eles estão em um buffer. E o que está em vermelho são os pacotes que vocês já consumiram. Esses dados que chegam e não são consumidos ficam no buffer até o usuário consumir com eles. Essa questão do armazenamento em buffer é apenas uma forma de garantir a qualidade de serviço, o nosso QoS. Mas foram desenvolvidas diversas técnicas, tais como moldagem de tráfego, algoritmo do balde furado, algoritmo do balde de símbolos, reserva de recursos, controle de admissão, roteamento proporcional, programação de pacotes. São muitos mesmos. Vamos estudar algum deles. Observe o nosso próximo slide. O algoritmo de balde furado. Cada pacote é transmitido seguindo um intervalo de tempo como se fosse um balde furado. Aqui, ao invés de enviarmos dados, os dados eles são disponibilizados a cada 1 segundo, por exemplo. Então, a cada 1 segundo eu envio uma quantidade de pacotes de forma constante. Para que isso? Para evitar o chamado tráfego rajada. Existem momentos que não transmite nada e há momentos que tem uma transmissão em um volume grande de informações. Dessa forma, pode existir uma sobrecarga na nossa rede. Com o algoritmo de balde furado, nós enviamos dados aos poucos, mas de forma constante, evitando rajada na nossa rede. Se não tivéssemos esse algoritmo, ora nossa rede enviava uma grande quantidade de dados, ora não enviava nada. Algoritmo do balde de símbolos. Nessa técnica, os pacotes precisam de uma permissão para poder transmitir. Só vai ser transmitido o pacote que tiver a permissão. Também é utilizado para evitar um gargalo na rede, uma sobrecarga na nossa rede. Funciona assim: quando precisamos enviar pacotes de uma máquina A para uma máquina B, os pacotes que vão ser enviados precisam receber uma permissão antes. Só depois de ter recebido essa permissão, eles vão ser enviados na rede, ok? Outra alternativa para garantir o QoS é denominada dimensionamento. É o que pode chamar-se de uma alternativa trivial. A ideia é bastante simples. No caso, a rede e seus recursos são dimensionados na fase de projeto de forma a não termos congestionamento. Por exemplo, faça um superdimensionamento da banda utilizada, o que resulta na ausência de congestionamento ou de período de escassez de recursos durante a operação da rede. Essa solução apresenta duas dificuldades principais. A primeira corresponde ao custo associado na implementação do superdimensionamento. Em particular, para as redes WAN, esta normalmente é uma alternativa proibitiva. A segunda dificuldade é a identificação dos pontos de ocorrência de congestionamento. Dada a multiplicidade e diversidade de equipamentos utilizados e a própria complexidade da rede também. De maneira geral, essa não é uma solução muito prática e realista, embora seja realizável. Superdimensionamento é fornecer tanta capacidade de roteadores,
tanto de espaço de buffer e tanto de largura de banda que os pacotes simplesmente são transmitidos com enorme facilidade. Você calcular os limites de cada equipamento, fornecendo a eles o tanto. O roteador, por exemplo, você tem uma capacidade X, o espaço em buffer, você tem uma capacidade Y, largura de banda, você tem uma capacidade XY. Resumindo, superdimensionamento é uma forma fácil de obter o QoS, porém muito cara, onde se disponibiliza recursos muito além do necessário, como largura de banda, espaço em buffer e capacidade dos roteadores. Vejamos nosso próximo slide. Temos um enfileiramento justo. Vamos supor que A, B, C, D e E são máquinas e cada máquina tem pacotes para enviar. Então, é feita uma fila desses pacotes e cada máquina envia um pacote e depois a outra máquina envia um pacote. O problema é que todos os pacotes são tratados iguais, sem ter uma prioridade para saber qual tem maior importância. Em alguns casos, é importante dar uma prioridade ao servidor de vídeo, por exemplo. Talvez enviando 2 pacotes por pulso. Quando o envio de pacotes é enviado de forma justa, a gente utiliza o enfileiramento justo ponderado, que é uma outra técnica, mas é bem similar a essa. A diferença é que pacotes com maior prioridade são enviados primeiro, como se fosse as gestantes ou os idosos. Eles têm prioridade no atendimento. Vejamos nosso próximo slide. Modelos QoS. Temos o Integrate Service, chamado também de IntServe, que garante a reserva de banda para canais de voz, como se ele fizesse uma reserva de uma pista, e essa pista só poderá passar dados de voz. O IntServe usa protocolo RSVP, Reservation Protocol. Ele tem uma característica interessante, porque ele diz ao longo do caminho onde vai passar os dados de voz. Ele determina qual banda de tal porta e tal link que está reservado para voz. Ou seja, para que você tenha um IntServe funcionando adequadamente em um ambiente, você precisa garantir que os roteadores da origem até o destino dos pacotes de voz atendam a um conjunto de configurações. O IntServe teve como objetivos as aplicações de unicast e multicast. Um exemplo de aplicação unicast é um único usuário que recebe um fluxo de um videoclipe transmitido por um site de notícias. Um exemplo de aplicação multicast é um conjunto de estações de televisão digital que transmitem seus programas sob a forma de fluxo de pacote IP para muitos receptores situados em diversos locais. O DiffServe é mais interessante. O DiffServe garante a reserva de banda, mas além de garantir a reserva, ele faz um trabalho mais inteligente, porque classifica diferentes tipos de fluxo, como por exemplo, mídia, sinalização, dados de aplicações específicas. Ele classifica tudo isso e cria filas de diferentes políticas de prioridade de acordo com a característica que ele mesmo fez a sua classificação. Bem interessante, ele classifica o fluxo e cria uma fila para ele. Chegou um fluxo sem classificação, ele classifica e fala, você vai para aquela fila. Você vai para aquela outra fila que tem maior prioridade. Não precisa ser configurado em todos os elementos do caminho. É bom que se tenha todos os elementos na rede configurados, mas não é necessário que todos estejam configurados.
Vejam essa animação a seguir. Essa animação explica de forma visual o que foi falado. Olhem para baixo da imagem. Percebam que os pacotes chegam sem nenhuma classificação. Chegam em branco. Esses pacotes em branco passam por uma etapa de classificação. Os pacotes começam a ficar coloridos e seguem para uma próxima etapa, onde ele é preparado para filas. Nessa segunda etapa, ele é caminhado para filas. Veja que pacotes azuis ficam na mesma fila. Os vermelhos também ficam em uma mesma fila. Percebam ainda que essas filas têm uma priorização. Percebam que a fila à esquerda, os pacotes são liberados mais rápido. A última etapa pode acontecer um aprimoramento do QoS, refinando ainda mais o processo de qualidade. Percebam a velocidade que os dados chegam nessa última fase e saem. É bem rápido. Nessa aula, você aprendeu qualidade de serviço e seus parâmetros, técnicas para garantir o QoS, modelo INDServe e DIFServe. Pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado por assistirem essa aula e conto com vocês na próxima. Até mais!